Multipropriedade, seus principais aspectos. Eu vou começar falando do aspecto histórico. Ela surge na França, a multipropriedade, em meados do final dos anos 60, e ela é difundida na Europa e nos Estados Unidos. A multipropriedade ela permitia que diversos proprietários pudessem usufruir de determinado bem durante determinado período de tempo. No Brasil, ela chega no final da década de 80 e ela é bem recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro. Embora ela caracterizasse uma figura híbrida e com isso trazia uma dose de incertezas, ela foi absorvida pelo condomínio do Código Civil Brasileiro e assim ela garantia o direito de copropriedade. Ela se difundiu no mundo inteiro e ela tinha diversos nomes. A multipropriedade ela pode ser definida como uma forma de vários proprietários terem determinada cota de um determinado bem, usufruindo desse bem de forma alternada em determinado período de tempo, funcionando assim como uma forma de compartilhamento. Regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 13.767 de 2018. É uma lei recente. Antes do seu advento, a existência da multipropriedade era apenas doutrinária e ela era regulamentada pelas leis de condomínio. Só que surgiram muitos problemas, muitos contratos atípicos por esse instituto não ter uma lei própria. O questionamento era sobre a natureza jurídica da multipropriedade, que com o advento da lei de multipropriedade passou a ser parte do direito real. Outro questionamento era que o condomínio visa a utilização do bem comum, enquanto a multipropriedade visa a utilização exclusiva do bem por determinado período de tempo. E com o advento da lei, a segurança jurídica necessária para a multipropriedade começou a existir. Vou falar um pouco sobre direitos reais e multipropriedade e administração da multipropriedade. Os direitos reais nascem a partir dos 4 poderes dominiais: o uso, gozo, disposição e reivindicação. E, diferentemente dos direitos obrigacionais, eles operam efeitos erga omnes, ou seja, para todos. Por isso, eles são chamados de direitos fortes. Com relação à multipropriedade, existem 2 correntes. A primeira que afirma que se trata de um direito obrigacional, porque não está no rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil. E a segunda corrente, que já foi entendimento do STJ, que diz que é um direito real, porque mesmo que de forma limitada, os multiproprietários têm os poderes dominiais, como uso, gozo e disposição. Agora um pouco sobre a administração da multipropriedade. A administração ela é exercida preferencialmente por um profissional da área, que deve ser indicado em instrumento de instituição, convenção de condomínio ou, na falta desses, em Assembleia Geral. O administrador ele é responsável por coordenar o período de uso de cada multiproprietário. E, além disso, pela conservação do imóvel, como limpeza, substituição da mobília, instalações elétricas, hidráulicas. Daí, ele precisa fazer o levantamento do orçamento e submeter aos proprietários para aprovação. Geralmente, o prazo para esses reparos, eles são indicados em instrumentos de instituição, para não prejudicar nenhum multiproprietário. Só que quando esse reparo ele é muito urgente, é utilizado a fração de tempo do multiproprietário em questão, só que não existe nada para que ele seja restituído dessa perca. Vou dar continuidade ao tema e vou falar um pouquinho sobre os direitos e obrigações que o multiproprietário tem. O Código Civil ele traz no seu artigo 1228 os direitos do proprietário, dizendo que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Uma vez contratado e registrado o condômino em multipropriedade, os condôminos estabelecerão os limites, o tempo e a forma de utilização de suas frações, com previsões nas instituições, convenção e no regulamento interno. E agora, sobre a transferência da multipropriedade, ele pode ocorrer independente da anuência ou cientificação dos demais proprietários. O coproprietário ele poderá transferir a título gratuito ou oneroso seu quinhão de tempo sobre o objeto da multipropriedade. Essa fala está disposto no artigo 1358 do Código Civil, que é a nova parte da multipropriedade, dizendo que a transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se na forma da lei civil e não dependerão de anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Como conclusão desse tema, além de ser um tema muito novo, instaurado em 2018, se eu não me engano, é um tema muito novo e o direito em si ele vem sofrendo alterações e adequações de forma célere. E esse termo multipropriedade, ele foi incluído no capítulo 7-A e os artigos 1358-P a 1358-U do Código Civil. E tratando-se especialmente dessa nova espécie de condômino, que é a multipropriedade. E como é um tema muito novo, muito recente, os livros que a gente comprou no começo do curso não citam eles ainda. Então, a gente teve que fazer esse trabalho de uma forma mais analítica, vendo o que a gente encontrava em doutrinas, nas jurisprudências e legislação pátria. E além do mais, o que se encontrava no site do Planalto. É isso.